defender a seresta de conservatória contra outros bailes que possam fazer com que aquele movimento secular se apague ou seja intimidado. Então, nós temos uma outra vertente, que é o patrimônio cultural. E, por fim, o patrimônio artificial, que é interessantíssimo, que é um patrimônio que nós não nos damos conta, mas é um patrimônio vinculado à vida do homem na cidade, o patrimônio que o homem criou para ele viver. Quando nós ficamos engarrafados, quando nós temos uma favelização descontrolada, uma violência em metástase, nós temos efetivamente perdido o meio ambiente artificial. Nós não soubemos cuidar do que nós próprios criamos. Quando aconteceu aquele acidente com a Petrobras, na Baía de Guanabara, todos lembram, dia 18 de janeiro de 2000, houve aquele vazamento enorme por 5 horas, etc. As pessoas se motivaram, eram milhares de pessoas que foram para as praias tentar salvar os bichos, lavavam biguá, aqueles pássaros, você dava pedialite, eram voluntários que estavam inconformados com a degradação ambiental. Mas o que acontece é que hoje o meio ambiente é muito mais um discurso das empresas e um discurso governamental do que efetivamente prática. Então, nós temos projetos, projeto Tamar, projeto isso, projeto aquilo, projeto Mico-Leão Dourado, que protegem determinados bens jurídicos, são projetos válidos e louváveis. Mas a prática ambiental, ela é um cotidiano, ela tem que passar para a atividade empresarial, para a atividade do governo com a preocupação profunda. Quer dizer, num estado em que você transforma fundo de meio ambiente, dinheiro para a saúde, em dinheiro para restaurante popular, nós efetivamente temos problemas ambientais perpétuos. Eu lembro que uma época se distribuía pela praia saco de lixo para os usuários nos dias mais movimentados, né? Em que você pudesse colocar que aquilo ali fosse realmente uma manifestação mais constante. É verdade. Mas me diga uma coisa, você, no Ministério Público hoje, que o Ministério Público hoje tem, segundo a Constituição de 88, tem funções impressionantemente importantes, né? E, dentre elas, essa que você me falou aqui fora das câmeras, né? O problema da Procuradoria, da Promotoria do Idoso, a Promotoria. Porque o idoso sempre foi muito relegado, né? Eu me lembro agora quando saiu o Estatuto do Idoso, nós no Judiciário, fizemos aqui no Rio de Janeiro, fizemos o seguinte. Bom, onde é que nós vamos botar isso? Não tem onde botar, então você bota vara da infância, da juventude e do idoso, né? Que fosse um apêndice indesejável, né? Vocês no Ministério Público estão mais aparelhados para isso. Eu acho que o Ministério Público tem essa característica. Como o Ministério Público ele tem uma função ativa, ele é mais procurado pela sociedade para resolver imediatamente, com mais urgência, ele acaba sendo... o ex-procurador Antônio Vicente falou assim, quando o pronto-socorro não funciona, havia uma greve lá de pessoas da área da saúde, né, o sindicato foi lá, quer dizer, o pronto-socorro virou o Ministério Público. O Ministério Público acaba tendo que dar conta de várias mazelas sociais que são de difícil solução, não são fáceis de serem tratadas, né? Então, a promotoria do idoso é mais uma especialidade. Quer dizer, nós temos a especialidade de direito ambiental há tantos anos, desde o João Batista Petersen, né? Quer dizer, desde aquela época quase que romântica, que havia um curador de meio ambiente para o Estado inteiro, até hoje, com várias promotorias especializadas, com colegas com mestrado, com doutorado nessa área, né? Mas agora nós, depois do Estatuto, o Ministério Público já criou as primeiras promotorias do idoso e da pessoa portadora de deficiência. São hoje 5 promotorias no Estado. No resto do Estado, esse interesse é defendido pelas promotorias de cidadania. Mas já é um avanço. É um dos ministérios públicos que avançou e que conseguiu formar essa especialidade na busca da solução da tutela coletiva, né? Do oferecimento de políticas públicas, né? E privadas, também nas empresas privadas, que consigam garantir os direitos que estão assegurados lá no Estatuto do Idoso. E na Constituição, né? A dignidade da pessoa humana e tal. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o promotor Sávio Bittencourt no próximo bloco sobre esse assunto tão fascinante, o direito ambiental e da proteção do idoso e dos deficientes. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras. Nesta oportunidade, conversando com o promotor Sávio Bittencourt, aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Meu caro doutor Sávio, me diga uma coisa.
E os resultados, afinal, desse teu trabalho? Você já me disse que o Ministério Público está se organizando. Não vou dizer que está organizado, porque sempre falta alguma coisa, né? Dada a grandiosidade do problema. Mas o Ministério Público já vem fazendo muita coisa, segundo você me disse. E o resultado desse trabalho já começa a aparecer, sabe? Como é? Diga aqui para os nossos telespectadores da tua experiência. Sinceramente, em relação à defesa do idoso individual em situação de risco, porque o Ministério Público só tem atribuição e legitimidade para defender o idoso em situação de risco, está definido no artigo 43 do Estatuto do Idoso. Nós temos tido uma grande atuação. Nessa atuação tem sido sensível, as questões têm chegado, às vezes um vizinho avisa pela nossa ouvidoria, que é 127 no telefone, né, do Ministério Público, e a nossa equipe vai lá, nós temos assistente social, nós temos o GAP, que é o Grupo de Apoio Policial do Ministério Público, para enfrentar essas situações mais críticas de idoso sofrendo violência, de idoso abandonado. Nessas questões, o Ministério Público, na capital, Niterói, na Baixada Fluminense, tem avançado sobejamente. Mas, você sabe, aí entra também, segundo eu estou imaginando, o problema das clínicas geriátricas, entra também a fiscalização das clínicas geriátricas? Sim, entra a fiscalização das clínicas geriátricas, que desde aquele episódio nefasto da Santa Genoveva, passou a ser uma preocupação do Estado do Rio de Janeiro, do Ministério Público, todas as pessoas. Então, houve uma CPI na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que levantou todas as clínicas geriátricas do Estado do Rio de Janeiro e, a partir disso, isso foi mandado para o Ministério Público. Em todos os Ministérios Públicos, aquelas que apresentavam problemas, né, estão sendo investigadas. É uma atividade corriqueira, porque às vezes você chega numa clínica geriátrica em que a situação é absolutamente contra a lei e as pessoas não têm boa fé e a partir daí a solução é fechar e transferir os idosos. Isso se alcança através da ação civil pública e as soluções criminais decorrentes dos maus tratos. Mas às vezes você encontra pessoas que têm boa fé e que têm a clínica geriátrica, às vezes vinculadas a religiões, a confissões religiosas, etc., e que não estão cumprindo a lei por falta de condições, por falta de informação. Então, a nossa atuação tem que ser equilibrada no sentido de fazer a distinção e dar a solução correta.